Então, agora que vocês começaram a entender o porquê que eu quero e insisto em trabalhar essa resposta em frequência, eu vou introduzir mais uma ferramenta. Alguns de vocês podem até já ter escutado esse nome, que é o diagrama de Bode. Tá? Não bode, e sim Bode. Que essa ferramenta, que esse diagrama vai te ajudar, tá? Eu quero chegar em controle, né, naturalmente. Então, eu preciso responder essa pergunta. Como que zeros e polos podem interferir na resposta? Tá? Então, eu sabendo esse diagrama, eu vou conseguir enxergar como que zeros e polos, eles interferem nessa queda de ganho, no aumento de ganho, no atraso de fase, no avanço de fase e assim por diante, tá? Então, eu preciso dar duas regrinhas para vocês, uma para os polos e a outra para os zeros, tá? Lembre-se que polo sempre vai cair, vai tirar do sistema, tá? Então, quando a gente estiver falando de polos, no módulo, ou seja, na amplitude, né, o polo ele vai cair o ganho na frequência de corte. Já explico vocês o que é frequência de corte. E para a fase, os polos eles caem uma década antes da frequência de corte e uma década depois da frequência de corte, 45 graus por década. Isso vai ficar claro. Aguenta aí um pouquinho. Mais uma informação para vocês agora sobre os zeros. Tá? Os zeros, eles aumentam, eles potencializam. Então, para o módulo, vai ter um aumento do ganho na frequência de corte e para a fase, vai ter um aumento na década anterior à frequência de corte até uma década superior à frequência de corte, 45 graus por década. Bom, vamos a um exemplo que isso tudo vai ficar muito claro. Seja G de S igual a S mais 1, tá? Melhor, vamos trabalhar com 1 sobre S mais 1, que a gente trabalha com polo primeiro, tá? Como que ficaria o meu diagrama de módulo e fase se eu utilizasse essa interpretação aqui de Bode, tá? Se eu trouxer aqui e fizer um diagrama de módulo, tá? E aqui a gente vai trabalhar nas frequências 10 a menos 2, isso aqui é 0,01, beleza? 10 a menos 1, 10 a 0, isso aqui é 1, lembram? 10 a 1 e 10 ao quadrado, isso aqui tudo em função de ômega. Ômega, relembrando, é radianos por segundo, tá? Então, vamos trabalhar com um módulo, já vou adiantar aqui e vou desenhar o diagrama para a fase, tá? Da mesma frequência, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a 0, 10 à primeira e 10 ao quadrado. E aqui, fase, tá? Fase é em graus, tá bem? E módulo vai ser em decibéis, que a gente já viu lá. Só que, como a gente está trabalhando com uma ferramenta prática, não vai ter números precisos aqui, tá? São aproximações, tá bem? Bom, vamos olhar aqui para essa G de S. G de S. Se a gente tivesse que acusar um polo dessa equação, a gente faria, como a gente faz em lugar geométrico das raízes, nós fazemos que o polo seria menos 1, tá? Ou seja, o módulo de menos 1 é 1, correto? Então, esse 1 aqui seria a minha frequência de corte, tá bem? E no caso, a frequência de corte seria 1. Vamos trabalhar aqui como frequência de corte, tá bem? Então, se eu tivesse o módulo
antes da frequência de corte, ele não sofre nenhuma alteração. E depois da frequência de corte, ele cai o teu ganho. Então, ele teria um movimento assim até lá embaixo, tá? Então, esse aqui seria o perfil de um esboço do módulo para um polo, tá bem? Agora, para a fase, é a mesma coisa, só que a gente tem que pensar que na fase eu tenho sempre que considerar uma década antes e uma década depois. Para zeros também, uma década antes e uma década depois. Bom, voltando aqui para a nossa equação, eu tenho a frequência de corte em 1, correto? Essa aqui é a minha frequência de corte. Só que, para a fase, eu tenho que considerar uma década antes e uma década depois. E para cada década, eu vou ter um decréscimo de 45 graus por década. Então, vamos supor que aqui a minha fase ela começa em 0, ou seja, não tem nenhum defasamento, até na frequência de uma década anterior à frequência de corte. Então, eu caio 45 graus. Só que ela continua caindo 45 graus até a década subsequente. Depois ela para, ela fica sem alterações. Então, se eu cair menos 45 e aqui menos 45, significa que eu estou defasado em 90 graus. Se eu trabalhar com um sistema onde o meu G de S ele receberia algo com uma frequência, vamos colocar aqui, ele receberia algo com uma frequência, a saída dele seria algo defasado em 90 graus, ou seja, ele ficaria assim, tá? Em outras palavras, para ficar talvez um pouco mais claro, se a minha entrada fosse algo assim, ou seja, uma volta eu tenho 360, metade da volta eu tenho 180 e um quarto eu teria 90 graus, certo? Então, a minha saída seria algo assim. Aqui seria a minha saída, defasada em 90 graus. Tudo bem? É mais ou menos esse o intuito da gente estudar o diagrama de Bode, onde eu consigo, de uma forma bem prática, usando essas regras, trabalhar e olhar para uma equação de um sistema e saber se a minha frequência de corte vai funcionar como queda, aonde que ela vai trabalhar. Na fase, será que frequências anteriores alterariam a minha fase? Frequências superiores alterariam a minha fase? Não, só alterariam fases nas frequências que tivesse aqui, ó, de 0,1 radianos por segundo a 10 radianos por segundo, tá bem? Agora vamos a um exemplo de a gente trabalhar os zeros.